Senhor presidente, colegas parlamentares e estimado povo brasileiro, venho aqui nesse espaço privilegiado do Congresso Nacional para falar em nome da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar. Fizemos uma grande conferência por vídeo. Representantes do movimento sindical, da CONTAG, das federações, dos sindicatos. Tivemos uma boa participação também por parte dos nossos colegas parlamentares que integram a frente, que defendem o desenvolvimento rural, o fortalecimento da agricultura familiar, bem como somos muito agradecidos à participação da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, que operam o crédito, e também do Ministério da Agricultura. Primeira questão básica: é preciso uma sessão extraordinária do Congresso Nacional pautar o PL 873 para que possamos derrubar o veto colocado no projeto pelo presidente da República, excluindo os agricultores familiares de receber os R$ 600. Isto é uma injustiça que não pode perdurar. Segunda questão, presidente: precisamos prorrogar as dívidas. Projeto já votado e aprovado no Senado. Agora na Câmara precisamos tomar a mesma decisão. Imagina, agricultor que plantou e não colheu, financiou, não tem renda, não pode pagar. Não é que ele não queira, ele não tem renda para isso, portanto precisa desse prazo para fazer a outra safra e aí ter condição de se colocar em dia mais uma vez. Assim é também com o crédito emergencial. Foi anunciado e está apenas no papel. E por último, o tema do Plano Safra. É fundamental fazer um Plano Safra o quanto antes, mas um plano que tenha a cara da agricultura familiar. Em tempos de pandemia, nós não podemos falar em juros superiores à taxa Selic, precisamos mais volume de recurso para comprar os mesmos insumos da safra passada, para que nós consigamos produzir de novo. A agricultura familiar precisa de socorro e é urgente, e portanto o nosso apelo, em nome de todos os atores que estão envolvidos nesse tema, para que nós possamos resolvê-lo o quanto antes. Tema do juro, do enquadramento, do volume de recursos, para que a safra comece na época certa, o agricultor faça a sua parte e não falte o alimento na mesa de nenhum brasileiro. Muito obrigado e um grande abraço. Senhor presidente, senhoras deputadas, deputados, em especial os líderes dos nossos partidos. Eu sei que o Congresso Nacional tem dado conta do recado diante dessa crise do coronavírus. Aprovamos aqui o projeto de auxílio emergencial, apoio aos estados e municípios, às pequenas e microempresas. Aprovamos o projeto da emergência cultural, dos povos indígenas, quilombolas e extrativistas e outros. Mas nós estamos em dívidas com a agricultura familiar brasileira, que é a principal fornecedora, abastecedora das mesas do povo brasileiro. E, portanto, nós temos projetos tramitando nessa casa. É necessário juntarmos todos esses projetos, escolhermos um relator, uma relatora, aprovar a urgência e vir para a pauta. Só assim o Congresso brasileiro vai estar respondendo aos anseios e às justas necessidades da agricultura familiar brasileira nesse período do coronavírus, nesse período de emergência. Senhor presidente e demais colegas deputados, o Congresso Nacional hoje gasta em torno de 30 milhões de reais por dia para manter as suas atividades. É um valor muito alto, que a população tem nos cobrado muito. E uma solução para cortar gastos apareceu agora naturalmente nesse período de pandemia: as sessões remotas. Além da participação dos parlamentares ter aumentado, os projetos têm sido aprovados com muito mais rapidez, porque não há tantas obstruções, tantos pedidos de retirada de pauta. Nós realizamos agora sessões em qualquer dia da semana, sem aquela limitação de ser de terça a quinta,
para encaixar na agenda de retorno dos parlamentares aos seus estados. Nós teremos uma nova realidade pós-pandemia. Nós vamos passar por muitas mudanças. Por que não uma semana aqui em Brasília com sistema presencial e outra lá nas bases com sessões virtuais? Mas, por outro lado, eu tenho também uma outra proposta, que é a PEC do Sistema Unicameral, que tem também esse mesmo objetivo de redução de gastos. Eu estou propondo que as duas casas legislativas, Câmara e Senado, sejam reduzidas a apenas uma, com menor número também de legisladores. Sistemas assim já funcionam em países como a Dinamarca, Portugal, Suécia, e agora é hora de nós nos reinventarmos, propormos soluções que não sejam apenas demagógicas, mas que realmente funcionem na prática. Ontem vimos mais uma triste e lamentável declaração do presidente da República, Jair Bolsonaro, quando afirma que esse número de mortes que estão acontecendo no Brasil pela pandemia do coronavírus é coisa do destino e que as pessoas têm que passar por isso. Olha, meus companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras do nosso país e do nosso querido estado do Pará, nós temos um presidente que agrava e muito a situação da pandemia no Brasil. Um presidente que prometeu que passaria aos estados mais UTIs, mais respiradores, e que hoje dá cerca de 10% da promessa feita. Enquanto nós não temos uma vacina, enquanto nós não temos um remédio para curar efetivamente o coronavírus, qual é o remédio, qual é a orientação da Organização Mundial de Saúde? É o isolamento social. Nós temos um presidente criminoso que faz com que a população vá às ruas, que incentiva as pessoas a voltar ao trabalho de forma desordenada, achando que com isso se resolve o problema da economia do nosso país. Não é assim, presidente, que se governa. Vista a camisa, honre a camisa de presidente da República do Brasil. Renuncie se você não tem como tocar. E o que nós tem sido demonstrado é isso. Você não tem condições políticas, éticas, inclusive, de tocar a presidência da República do Brasil. O dinheiro que é para pagar as pessoas, para ficar em casa, os R$600, vocês têm dificultados. Põe as outras organizações do governo federal para repassar esse dinheiro. Agora vem o ministro da Economia, Paulo Guedes, com uma política graciosa de dizer que a prorrogação dos 3 meses, que nós defendemos, nós do PT defendemos a prorrogação, seja de R$200 por mês. Ora, o que fará com R$200 as pessoas para continuarem nas suas casas, para continuar evitando essa pandemia, para poder injetar recursos na nossa economia para que ela possa ser revitalizada? Não é assim que se governa um país, não é assim que se coordena um país. Você não faz nenhuma atitude de organização com os governadores, com os prefeitos. Quando faz, é para criticá-los, é para poder ofendê-los, é para não repassar os recursos. Determine logo o repasse dos recursos. Nós aprovamos no Congresso Nacional a reposição dos recursos dos impostos aos estados e municípios. Os estados e municípios estão clamando e precisando desse dinheiro para poder pagar as suas contas, para botar as contas em dias e para poder gerar a economia desses municípios e desses estados. E você dificulta ao não homologar aquilo que o Congresso fez, ao não repassar de forma imediata esses recursos aos estados e municípios. Portanto, fora Bolsonaro, impeachment já, é o que o nosso partido e é o que a sociedade clama nesse momento da crise do Brasil. Olá, pessoal. Quero aqui manifestar o meu total apoio à luta do nosso povo do Vale de Jequitinhonha. O lítio é nosso. Lítio é considerado petróleo do século XXI. Nós precisamos exigir que os operadores das políticas públicas possam garantir que o Estado tem uma participação no desenvolvimento da cadeia produtiva do lítio e que esse desenvolvimento se dê na região do Baixo, do Médio e do Alto Jequitinhonha, porque, de fato, precisamos gerar novas riquezas, distribuí-la para o nosso povo, gerando mais oportunidades e políticas públicas. Chegou a hora. Fizemos a nossa pequena parte, garantimos investimentos no campus Araçuaí, com salas de aulas, com laboratórios supermodernos, com equipamento para mineralogia, porque nós queremos formar os nossos jovens, queremos formar o nosso pai de família, queremos formar os trabalhadores. Estamos preparados para garantir a mão de obra qualificada, para poder trabalhar numa mineração sustentável e que produza riqueza
e tem um modelo de distribuição para o nosso povo do Vale. Portanto, é fundamental que o gestor das políticas públicas possa garantir investimentos e atrair novos investidores para fortalecer e desenvolver toda a cadeia produtiva do lítio, porque é através desta cadeia produtiva que vamos gerar novas riquezas e vamos distribuí-las em forma de oportunidade para o nosso povo do Vale de Jequitinhonha. Estamos juntos nessa luta, firmes. Estamos aqui exigindo que o Vale de Jequitinhonha precisa das políticas públicas de investimento que possa consolidar as suas vocações econômicas. Um forte abraço. Neste momento de isolamento social, tem aumentado muito as estatísticas de feminicídio e também de violência contra as mulheres. Nesse sentido, a bancada do Partido dos Trabalhadores tem aprovado vários projetos de extrema importância no que se refere à defesa da mulher. Mas tem um outro projeto que foi aprovado esta semana de extrema importância também na defesa das mulheres mães de família. Como todos sabem, nós aprovamos a renda emergencial de R$ 600 por pessoa, 600 para o homem, 600 para a mulher. E em caso da mulher sozinha que tem filhos, ela passa a ter o direito de R$ 1.200. Ou também, no caso do homem que tem filhos e é sozinho, também recebe os R$ 1.200. Entretanto, estava acontecendo um fato muito triste. Os homens, de forma apressada, retiravam o CPF de seus filhos, mesmo estar sem a guarda de seus filhos, ia até a Caixa Econômica e recebia os R$ 600 referente a essas crianças. Só que as crianças, de fato, estavam sob a guarda da mãe. E quando a mãe chegava na Caixa Econômica para pedir esse recurso, ela não tinha direito. É um absurdo, mas estava acontecendo e com muita frequência. Nesse sentido, nós aprovamos um projeto que elimina essa possibilidade. A partir de agora, se o homem tentar ir à frente da mulher, tirar esse CPF e terá um controle, e se for descoberto, irá responder como um crime. Isto é mais um avanço na defesa das mulheres nesse momento tão difícil como está vivendo a sociedade brasileira e o mundo todo. Um outro aspecto que é importante ressaltar, que este projeto é apenas a ponta de um pacote de outros projetos já aprovados que tratam diretamente na defesa da vida da população brasileira. Mesmo que tenhamos um presidente da República que entende que a prioridade é a economia e não a vida, o Congresso Nacional tem uma visão inversa do presidente da República. Para nós, o importante é a vida. Daí temos aprovado vários projetos que repassam recursos às santas casas, por exemplo. São mais de R$ 2 bilhões transferidas para todas as santas casas do Brasil. Recursos para estados e municípios. Estamos falando de 120 bilhões, sendo que 60 bilhões foram liberados recentemente, para que os estados e municípios possam fazer o enfrentamento desta pandemia. Além de redução de impostos sobre os equipamentos de proteção individual dos trabalhadores na saúde, além de garantias como uma aposentadoria especial para aquele trabalhador da saúde que venha a falecer como resultado dessa luta que ele está travando nesse momento de pandemia. A verdade é que o Congresso Nacional, e em especial nós do PT e da oposição, estamos comprometidos com a vida, porque nós entendemos que só tem economia se houver vida.